Oi, pessoal, boa tarde. Sou Renata Curado. Vou falar para os meus pares aqui. Coordenadora de Arte e Inclusão da Escola do Futuro em Artes de Goiás, Basileu, França. O tema que eu vou falar é tecnologias assistivas no ensino de artes. Já deixo bem claro que eu não sou uma pessoa super tecnológica. Não é exatamente a minha área, mas quando eu penso no ensino de arte, na inclusão, a gente se encontra com muitas tecnologias assistivas, né, que assistem, que apoiam esse estudante com deficiência no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, eu estou me aproximando mais desse universo das tecnologias assistivas, né? E a gente vai pensar um pouco sobre isso, né? Porque é muito importante, quando a gente pensa no ensino para as pessoas com deficiência, repensar as metodologias, adaptar as formas de ensino para a melhor vivência desse estudante. É sobre essa palestra que eu vou falar, pensando em inclusão e acessibilidade, com foco na pessoa com deficiência. A inclusão ela é mais ampla, a inclusão ela pensa em todas as pessoas que são vulnerabilizadas, que são hostilizadas, que são excluídas na sociedade, pessoas negras, pessoas trans, pessoas de classe social mais baixa, mas o foco, e eu me interesso por todos esses lugares de pesquisa, mas o foco hoje é a pessoa com deficiência. Então, eu vou falar um pouco da minha formação. Eu sou licenciada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Goiás, sou pedagoga, por isso me interesso muito por essa ponte da pedagogia do teatro educação, da arte educação. Sou mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Faço uma especialização na UEG em Linguagem, Cultura e Ensino. E, recentemente, eu entrei no doutorado em Performances Culturais na UFG também, onde eu vou pesquisar exatamente caminhos poéticos para a criação de teatro e dança para pessoas com deficiência. Então, eu estou muito mergulhada nesse universo de pesquisa. Também sou atriz, já trabalhei como diretora de teatro, e eu me interesso muito por estudar, como eu disse, esses povos que são geralmente silenciados, né, na nossa sociedade, como os povos de culturas tradicionais, povos indígenas, quilombolas. Eu me interesso muito por direitos humanos, essa palestra vai ter esse foco, pensar os direitos humanos, o acesso, né? E, como eu já falei, as didáticas, as poéticas, né, as estéticas para a gente trabalhar a arte com as pessoas com deficiência. Então, lá na nossa escola, no Basileu, França, nós temos essas áreas, né, arte, educação, teatro, música, circo, artes visuais, dança, produção cênica, que ficou junto com a dança pelo layout, que eu não sabia mexer. Aí já vê o tanto que eu sou ótima, né, em tecnologia. E aí a gente pensa nesses caminhos poéticos, né, como criar para além da deficiência e também com a deficiência dessas pessoas e com as suas eficiências também. Os caminhos estéticos, né, quando a própria deficiência se torna um lugar de performance e não só um lugar de desafio e conflito, como geralmente é colocado. É uma perspectiva política minha e da instituição, que a gente tenha pessoas, né, com deficiência na escola. Então, os caminhos didáticos e a ética, que é o próprio ato de incluir as pessoas. Então, com foco em acessibilidade em arte e cultura, né, a gente vai pensar nas pessoas com deficiência. O universo de deficiência é muito grande, e a gente percebe, às vezes, quando a gente vai falar desse assunto, que a gente tem pessoas próximas com deficiências, né, que sejam em níveis mais leves, ou médios, moderados, ou mais graves. E, muitas vezes, isso esbarra na gente, mas a gente não presta tanta atenção, né? Então, eu penso muito na pessoa com deficiência em cena, assistindo, produzindo, estudando e ensinando também, porque a nossa escola é profissional, ela forma pessoas que vão para o mercado de trabalho. Então, é importante pensar também, não só na vivência, mas na profissionalização dessas pessoas. E, durante muito tempo, o modelo de deficiência era um modelo biomédico. As pessoas com deficiência tinham que se tratar e se adaptar à sociedade. Elas que tinham que ser adaptadas para se encaixar na sociedade. Após lutas históricas, as pessoas com deficiências, suas famílias, a gente tem um modelo social da deficiência, que é a sociedade que tem que se adaptar a essas pessoas. A sociedade que tem que ser acessível a essas pessoas. A Natália Hodgkins é uma jornalista norte-americana. Ela é uma pessoa com deficiência, ela tem uma deficiência, uma questão neurológica,
Em alguns momentos, ela tem que andar em cadeira de rodas. E ela fala isso, né, que as pessoas têm que ter medo da inacessibilidade, não da deficiência. Até porque a deficiência, sendo adquirida ou congênita, às vezes ela não é reversível. E a gente nem vê deficiência como doença, como patologia, mas como uma característica da pessoa. Bom, as tecnologias assistivas são ajudas técnicas, que eu acho que encontra bastante com esse evento, né, de tecnologia. Recursos, dispositivos, metodologias, práticas, estratégias e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, ou do transtorno do espectro autista, que é um transtorno de desenvolvimento global, com vistas à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Alguns exemplos. É interessante, quando a gente pensa na tecnologia assistiva, a gente pensa sempre em coisas muito complexas e caras, e algumas realmente são, e inacessíveis. Mas um óculos, por exemplo, é uma tecnologia assistiva. Quem usa óculos não é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa que tem alguma questão de visão, mas é uma tecnologia porque nos ajuda. A tecnologia é tudo aquilo que o ser humano produz para apoiá-lo e auxiliá-lo nas suas tarefas, na sua qualidade de vida. Né? A caneta é uma tecnologia, o computador. Então, toda essa evolução. Né? Aí eu trouxe alguns exemplos, né? O teclado com leitura para braille, os aparelhos de surdez, as cadeiras de rodas, a comunicação aumentada, que é para as pessoas que têm baixa visão, a gente pode aumentar os textos, os desenhos. A Libras, que é a língua brasileira de sinais, próteses, como esse desenho, braçadeira, bengala, leitor de tela. Esse app, o TapTap, é um app para pessoas com deficiência visual e baixa visão. Ele é de graça, dá para baixar no celular, depois se vocês quiserem experimentar. E aí ele como fotografa o objeto e ele descreve para a pessoa em áudio. Isso é uma bolsa, isso é um óculos, para a pessoa saber o que é o objeto, sem precisar, quando elas não são pessoas... quando são pessoas com deficiência visual. Então, tudo o que eu falo, ele parte de uma legalidade. A gente tem uma lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que prevê isso. É claro que é muito recente, tem 7 anos a Lei Brasileira de Inclusão. Vem de lutas históricas no mundo inteiro das pessoas com deficiência e suas famílias, lutando por isso. Assim, não foi fácil, né, não é dado. Eu sou uma familiar de uma pessoa com deficiência, depois vou falar mais. Então, nós que somos familiares, a gente está sempre, ainda mais se for um caso mais severo, como é do meu irmão, sempre lutando para a qualidade de vida e o acesso a essas pessoas. Então, o que a lei fala? Que adaptações razoáveis, modificações, ajustes necessários, que não acarretem um ônus desproporcional indevido, podem ser requeridos para assegurar que essa pessoa com deficiência esteja no espaço, né, e possa exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Então, é essa lei que garante que as escolas sejam inclusivas. E, mesmo assim, a gente ainda esbarra com algumas escolas privadas que não aceitam estudantes com deficiência, as famílias têm que processar, entrar com processo para conseguir. Nesse ponto, as escolas públicas estão muito à frente. O Basileu França é um exemplo que inclui e que faz de tudo para que essas pessoas se sintam abraçadas, se sintam acolhidas e tenham todas as tecnologias, na medida do possível, que a gente consegue, né? Então, assim, existe uma aplicabilidade real e ideal. Algumas coisas são muito caras, né? E essas verbas dependem da demanda. Quando a gente tem um estudante, a gente vai em busca dessa demanda, né? Se tem um estudante surdo, a gente vai em busca do intérprete, por exemplo. Então, a gente tenta, é o meu papel na escola, tentar fazer todas essas adaptações. Por exemplo, rampas e corrimãos em lugares que ainda não tem, ledores, né? Tem teclados que leem para as pessoas com deficiência visual, né, que transforma em áudio texto, intérprete de Libras, transporte adaptado cadeira de rodas. Isso não só na escola, isso deve ser em toda a cidade, em todo o mundo, né, em toda a sociedade. Ajudas técnicas e a tecnologia assistiva. Vocês viram nesse vídeo que é uma pessoa lendo em braille. Então, sim, a gente passa por alguns desafios e conflitos, mas é possível. Algumas adaptações a gente cria mesmo, outras são produtos mais caros e tecnológicos, né? Pensando no ensino de arte, na formação de público, né? Alguns exemplos que a gente busca trabalhar no Basileu França, que é a audiodescrição, né? Que é descrever o espetáculo ou a aula, que é uma coisa assim... Tem um curso específico, vai até vir para Goiânia esse ano, nós temos poucos audiodescritores em Goiânia, em Goiás, que são formados. Mas é basicamente descrever, né? Se tivesse alguma pessoa com deficiência visual, a gente podia descrever como é o palco, como eu sou,
como são os objetos, descrever. Na escola, nós temos 2 professores de apoio que estão na arte educação, que é o trabalho com as crianças de 5 a 9 anos. Nessa faixa etária, a gente tem alguns estudantes com deficiência, com laudo. A própria coordenação, né, é um exemplo do trabalho que a gente tem com foco, né, na inclusão da pessoa com deficiência na escola. Avaliações e provas de aptidão flexibilizadas no tempo, na forma de avaliar. Acolhimento às famílias e aos estudantes, que é um acolhimento mais psicológico, escutar mesmo o que essas pessoas estão passando, como a gente pode ajudar. Às vezes, a atitude é muito simples, é perguntar do que aquela pessoa precisa, se ela está se sentindo bem, se ela está conseguindo aprender. Às vezes, a gente tem medo de dialogar com a pessoa com deficiência, acha que não vai saber como falar, que vai cometer alguma gafe. E, às vezes, tudo que eles querem é apenas ser ouvidos. E nós tentamos fazer esse papel na escola, na coordenação de arte e inclusão. Também busco fazer o acompanhamento dos professores, apoiá-los, pensar metodologias adaptadas, acompanhar esses estudantes, fazer palestras e cursos de formação e capacitação, intérprete de Libras para espetáculos e provas de aptidão, quando necessário. Afetividade, né? Eu sei que aqui é um evento de tecnologia, mas existe essa tecnologia humana, que é a afetividade, que é muito essencial quando a gente pensa na arte e inclusão, no ensino na inclusão, né? Mudanças atitudinais são essenciais, né? Mudar nossas atitudes, como a gente vê essas pessoas, não vê elas como coitadinhos ou como guerreiros da superação, mas como seres humanos que erram, que acertam e que têm o direito de estar ali como todo cidadão, cidadã, aprendendo, se formando, se profissionalizando, indo para o mercado de trabalho. O desenho universal é uma teoria que pensa no mundo 100% adaptado, totalmente, arquitetonicamente, as atitudes. E o que o desenho universal fala é que, num ambiente acessível, ele privilegia, traz vantagens não só para as pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas. Então, se uma aula tem audiodescrição e tem os métodos que nós já conhecemos, aquele aluno que possa não ter deficiência, mas que aprende mais ouvindo do que lendo, que pode ser uma pessoa sem deficiência visual, ele pode aprender mais com a descrição. Então, essa é a ideia do desenho universal. Ele colabora com todos, não necessariamente só com as pessoas com deficiência. E no mundo incluído, é um mundo mais democrático, é um mundo mais justo e que todo mundo vai se sentir melhor. Nessa foto é o Nicolas, nosso estudante, ele tem síndrome de Down e outras deficiências, com o nosso professor Damião de circo. E a gente está vivendo essa experiência, eu também apoio o Nicolas nas aulas, está sendo muito legal como ele já desenvolveu. De fevereiro aqui para junho, ele faz rolamentos, ele faz as cambalhotas, ele faz algumas acrobacias. Ele é muito engraçado, então ele é muito palhaço, assim, muito clown. A gente ri muito dele. Ele não tem a fala desenvolvida, mas ele faz várias atividades, vários movimentos do circo. Algumas também ele não consegue fazer. Mas a inclusão está um pouco aí. A gente vai ali no limite, ali é onde a gente consegue desenvolver, e muito se desenvolve, a turma se desenvolve ao ter contato com uma pessoa com deficiência. Todos os colegas dele, ele tem 11 anos, né? A faixa etária é essa, infanto-juvenil, o circo, na turma dele. Todo mundo apoia, todo mundo me ajuda, conversa com ele, interage com ele. É uma experiência muito enriquecedora. Não só para o Nicolas, mas para os professores que estão tendo essa experiência, para os colegas também. Então, a inclusão é um paradigma, né? Tem o Sasaki, que é esse autor que eu trouxe, que ele fala isso, né? Que a inclusão ela inclui etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência. Para a gente pensar nessa inclusão mais ampla, que deve acontecer em todos os espaços, não só nos educacionais, né? Então, pensar na participação dessas pessoas e nas adequações para que elas participem. O Sasaki ele traz 6 dimensões de acessibilidade. A arquitetônica, né, não ter barreiras físicas. Nossa escola vai passar por uma reforma, vai ficar super inclusiva, né, ela já tem rampas, vai ficar mais ainda. Metodológica, né, não ter barreira nos métodos, conseguir adaptar esses métodos para o trabalho, para a educação. Instrumental, né, ter as ferramentas, utensílios. Esse é um lugar que a gente ainda tem que crescer, né, que é adquirir mais objetos, que geralmente a gente não tem mesmo nos espaços, esses objetos, esses instrumentos, né? Programática, né? Não ter barreiras, poder flexibilizar os currículos. E a atitudinal, que para mim é a mais importante, que é não ter preconceitos, estereótipos e estigmas. Não discriminar essas pessoas com deficiência, né?
Acessibilidade é uma qualidade que a gente quer ver em todos os espaços, né? Pensando nesse desenho universal que beneficia a todos. Bom, então, os lugares da tecnologia, né, é para possibilitar essas pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida. O que as pessoas com deficiência querem é autonomia. É claro que o apoio é bem-vindo, né, é essencial nós apoiarmos essas pessoas, né, estarmos com elas, adaptarmos, mas o que eles buscam é a autonomia, como qualquer ser humano, que a gente quer avançar, quer crescer e quer ser autônomo, quer serem profissionais, serem artistas. Isso é uma premissa da ONU, né? Nossa legislação ela é rica para falar da inclusão da pessoa com deficiência, mas a gente sabe que, na prática, a gente passa algumas barreiras ainda. Mas estamos caminhando. Democratizar os acessos, né? 24% da população brasileira necessita de algum apoio específico. Vocês verem, é muita gente, são milhões de pessoas. Algum apoio, não necessariamente são pessoas com deficiência, mas tem algumas questões, podem ser doenças, a gente tem estudante com epilepsia, que precisa de alguma necessidade específica. Mas 7% das pessoas no Brasil têm deficiência mesmo, com laudo, como a gente tem de deficiência, né? Então, também ainda são milhões de pessoas. Então, a gente sai um pouco nesse modelo social, né, do espaço doméstico para a vida pública. Essas pessoas com deficiência saem de dentro de suas casas, do esconderijo ali, né, do preconceito, para assumir a sociedade, né, para estudar, para ser artista, para trabalhar. E isso é uma questão de justiça social, né? Quando a gente fala na luta antirracista, a gente fala na luta antimachista, a luta anticapacitista, né, que é o capacitismo, é o preconceito com as pessoas com deficiência, achar que elas não têm capacidade por elas terem deficiência, também é uma luta por justiça, né? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de artistas de alta performance com deficiência. A gente tem artistas. A escola, tanto é para formar artistas, né, profissionais, também tem as vivências, né, por exemplo, a arte e a educação. Muitos ali vão ser profissionais, outros vão ter experimentado aquele momento, tendo deficiência ou não. Mas a gente também tem artistas com deficiência que alcançam níveis profissionais. Aí eu só vou, porque o tempo é curto, eu só vou falar aqui, eu vou passar um clipe. Mas eu vou falar do Circo das Borboletas, que o ator fala um pouco daquela questão de usar a pessoa com deficiência, tipo freak show, show de horrores. E ele ressignifica isso, mostrando que ele era um artista, que ele podia fazer arte. É lindo, lindo, lindo. É curtinho. 15 minutos, é muito lindo, todo mundo vai chorar. Mas é muito emocionante. Tem artistas que se chamam de invisuais, porque eles têm deficiência visual, e eles pintam, fotografam, também eu tenho alguns exemplos que eles superaram, né, suas deficiências e são profissionais, pintores cegos, fotógrafos, é muito interessante. E aí eu vou passar esse clipe, mas eu acho que eu vou finalizar primeiro, depois eu passo o clipe. Ela é uma cantora inglesa, ela tem uma amputação, ela amputou uma parte da perna, ela não era amputada. Ela tinha uma deficiência, ela sentia muita dor. E a família dela preferiu não amputar, deixou ela fazer 18 anos. Quando ela fez 18 anos, ela preferiu amputar, porque era atrofiado e ela sentia dor. Ela falou, não, vou me desfazer disso. E aí ela dança, canta com prótese, vocês vão ver, profissionalmente, estilo uma Lady Gaga, uma cantora pop. Não é tão famosa, né? Mas ela é muito boa. Então, essas são minhas referências, né, no doutorado, o professor Wagner Bandeira, Leandro Rodrigues, o Romeu Sasaki, para quem se interessa por arte e inclusão, por inclusão de forma geral, ele é um autor que pesquisa, e a Débora Diniz, que vai falar de deficiência, direitos humanos e justiça. Eu quero fazer também 2 práticas com vocês. Deixa eu só finalizar. Esse é meu irmão, é o Roberto, ele tem 27 anos, ele é autista e tem múltiplas deficiências. Ele é minha inspiração, né? Uma das minhas grandes inspirações. E quando eu estou aqui, eu estou por ele também. E eu agradeço todas as pessoas com deficiência, os colegas de trabalho, a diretora que está aqui, coordenador pedagógico, secretário, Olene, Carol, Daiane, Júlia, Rosana, todo mundo que eu estou conhecendo agora, Rafa, Rogério. A escola, né, que sempre me apoia muito nas investidas, né, para a inclusão, o CEDIAS, família, amigos e o público que está aqui. E esse que está do lado é meu outro irmão.
São meus contatos, né? Eu coloquei o site da escola para quem desejar estudar na escola, né? No Basileu França, estudar arte, tem vários cursos, e meus e-mails, o institucional e o pessoal. Agora eu vou passar o clipe da Victoria, e eu tenho tempo ainda, né? Ai, que bom. Ela fala, esqueça tudo que você sabe sobre deficiência. É disabilidade, né? Que em inglês é disability.
Aí ela fala no final, algum de nós nascemos para correr riscos. Corra riscos. É bem impactante esse clipe, né? A primeira vez que eu vi, porque a gente vê uma artista com deficiência, né, com uma prótese, ela usa próteses diferentes. Daqui depois eu vou usar isso aqui também. Ela usa próteses diferentes, né? Vocês viram, as próteses dela são super artísticas. Tem próteses com luzes, tem essa com a ponta, né? Claro que algumas não são funcionais, são para performance artística, para ela criar essa poética dela. E aí a gente vê que é possível, sim, um artista com deficiência, seja adquirida ou congênita, desenvolver uma alta performance no canto, na dança, na performance cênica, teatral. E agora, como nós temos tempo, eu falo muito rápido, eu acho. Eu achei que... Enfim. Eu quero fazer duas... eu sou do teatro também, né, gente? Sou da prática. Falei para a Lodi ontem que eu ia fazer uma metodologia ativa, que foi a palestra dela ontem, que eu estava inspirada na palestra dela. E aí eu quero fazer duas atividades para a gente experimentar um pouco o que é ser uma pessoa com deficiência. A primeira, eu vou pedir para que vocês sentem em duplas. Se aproximem de alguém, quem está sozinho. Porque eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E eu quero que vocês contem uma história curta, só com as mãos. A regra é, não pode usar palavras, não pode usar o olhar. Eu quero que só com as mãos, você vai tocar na mão das pessoas do seu lado e vai contar uma história para ela. Quando você finalizar, você para. E aí você espera ela te contar uma história, te responder ou te contar. Sem palavras, sem visão, a gente vai usar as mãos, o tato, né? Pessoas cegas, surdas se comunicam através do tato, da língua de sinais tátil, por exemplo. E o ser humano, ele cria muitas tecnologias e muitos métodos de se comunicar e de viver em sociedade quando ele tem essas barreiras físicas, né, essas deficiências. Então, eu quero que vocês experimentem, depois a gente vai conversar sobre isso. Entenderam? Alguma dúvida do exercício? Você vai fechar o olho, não vai usar palavras, vai contar uma história com as mãos, tocando a mão da outra pessoa. É só a mão. É só a mão. É uma mão conversando com a outra mão. Pode ser uma história curta. Experimentem. Sem medo, gente, experimenta. Não tem certo e errado, é uma experimentação prática. Depois a gente vai conversar. Guardem as sensações, que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre. Eu vou ficar... Isso. O tempo todo a dupla está de olho fechado. E não usa palavras nem visão e vai contar uma história com as mãos. Você pode tocar, apertar, dedilhar, você que sabe como você vai se comunicar com as suas mãos. Cria uma narrativa. Experimenta. Sente a mão do seu colega, sente a energia. Pensa numa história que você viveu e tenta contar isso. Fecha os olhinhos e tenta. Eu estou de olho em vocês aqui da frente, hein?
Oi, oi. Finalizaram? Longas histórias aqui, ó. Pessoal, guardem as impressões para a gente conversar agora. Só que agora eu vou... A gente vai fazer outra atividade, deixa eu explicar primeiro. Aproveitar esse breve momento de silêncio aqui para a gente ouvir essa música. Esse violão instrumental. A gente vai fazer uma outra... Eu chamo de jogo de sensibilidade. Que é o seguinte, eu vou colocar uma música e o exercício é muito simples. A regra é muito simples. Vocês vão se olhar. Não tem palavras e não tem toque. Quem quiser levantar para olhar todos, ou quiser olhar do seu lugar, ou olhar a pessoa que está do seu lado apenas, é livre. Olhar para mim. A gente vai prestar atenção na música, nós não vamos tocar e não vamos falar nesse momento. A gente vai se olhar. É isso, é só isso. Vocês guardem as impressões para a gente conversar. O clipe não é importante, tá? É a letra da música mesmo que é importante. Porque, quando começar, vocês podem começar a se olhar.
Bom, gente, pode deixar só no fundinho esse som? Tá bom, obrigada. É isso, às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue se olhar, né? Olhar para quem a gente trabalha, olhar para quem a gente mora, família, amigos, companheiros, companheiras, companheiros. E essa música, eu acho que ela é um convite para a gente se olhar, né? Se enxergar com as nossas qualidades, nossos defeitos, nossas fragilidades, nossas forças, nossas vulnerabilidades, nossas deficiências, nossas eficiências. E pensar na arte, na inclusão, é um olhar de empatia, é um olhar de se colocar no lugar do outro, é um olhar de melhorar esse olhar, de ter sensibilidade, de ter respeito, né? E vontade de interagir com essas pessoas com deficiência. Tudo parte daí, dessa vontade, desse desejo, dessa abertura. E eu acho que, tendo essa afetividade, esse olhar, o resto caminha. As metodologias, as tecnologias, nós vamos caminhando e vamos avançando e vamos incluindo. Primeiro, o despertar, eu acho que é olhar. Olhar e ver ali no outro a gente, ver afeto, ver amor, ver possibilidades, né? Não só dificuldades, mas possibilidades também. De trabalhar, de produzir, de fazer arte, de profissionalizar, de crescer, de desenvolver, de trocar, de aprender. Eu acho que é isso. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam desses exercícios de sensibilidade, cênicos, das mãos, se vocês conseguiram trocar ideias, desse do olhar. Vocês conseguiram se comunicar, é difícil, né? E esses exercícios, esse primeiro coloca a gente no lugar do outro também, né? De quais são as barreiras que as pessoas que não ouvem, não enxergam, por exemplo, podem passar para se comunicar, né? Se não tiver acessibilidade. É isso, gente. Esqueci de voltar para a página aqui. A gente tem um tempinho para conversar ainda, a gente tem 10 minutos, quero ouvir vocês e obrigada. Quem quer falar primeiro? Das palestras que eu vi, eu não vi ninguém da plateia comentando, mas a gente vai quebrar esse paradigma agora. Então, Renata, muito obrigada por compartilhar conosco, né? Pensar e discutir a inclusão é muito importante. E fazer esse exercício, o exercício do toque, como é difícil contar uma historinha curta para o outro, né? Eu venho da antropologia e lá a gente aprende que é necessário relativizar. Relativizar é você olhar o outro com os olhos do outro. Então, é um exercício muito difícil. Só isso mesmo, compartilhar, que parece ser uma dinâmica tão simples, né? Mas enfrentar essa dinâmica no dia a dia para uma pessoa que está à margem do processo é muito doloroso. E a gente precisa rever as nossas ações em relação a esse outro. Obrigada. Renata, muito obrigada. Foi muito legal a sua palestra. A minha pergunta, né, mais uma pergunta, na verdade, talvez uma inquietação minha, quando a gente fala sobre acessibilidade, principalmente no meio artístico, eu vejo que, por exemplo, as leis de incentivo, elas não contemplam a acessibilidade ainda. É tudo muito... ainda não é real. Ainda não acontece de forma real. O que se pode fazer? Quais são as lutas travadas para que isso mude? Existe uma associação, existe as pessoas que lutam para esse meio artístico, para que essas leis elas tenham de fato a acessibilidade.
que contemplem as pessoas, porque você vê sempre uma ou outra, é só audiodescrição ou alguma coisa assim. E o resto? Só existe esse tipo de acessibilidade? Como é que promove isso? Então, é um caminho de desafios mesmo, porque a lei ela existe, né? Ela é bem ampla, ela é bem completa, assim como a Constituição Federal de 1988, e nem tudo que está ali a gente sabe que existe na prática, né? Existem várias associações. Tem a associação dos deficientes físicos, tem a associação dos Downs, das pessoas com síndrome de Down, dos autistas. Eu acho que talvez, aí é uma crítica pessoal, falta um pouco de articulação, porque cada grupo, subgrupo de pessoas com deficiência, às vezes acabam... Claro que a representatividade é essencial, mas acabam falando ali pela sua área, pelo seu espaço, porque uma pessoa autista precisa de uma acessibilidade X, uma pessoa com deficiência física outra, deficiência intelectual outra. Então, fica, como ainda é um lugar de busca de direitos, fica cada um falando ali, né? Não, eu preciso disso. É lugar de disputa também, né? Mas a última FAQ teve obrigatoriedade de acessibilidade, pelo menos uma forma. E a Goiás também está começando a melhorar. Os próprios editais estão começando a exigir que tenha acessibilidade. Inclusive, pontua, viu, gente? Galera da produção, aí, da produção cultural, pontua. Seu projeto é melhor visto, é melhor avaliado quando ele tem acessibilidade. Algumas esse incentivo obrigam, na verdade, porque tem grupos que ainda acham um processo desafiante, um processo difícil, um processo caro e não pensam nisso. É importante que nós, artistas, professores de arte, público, exijamos isso, trazendo essa reflexão, essa problematização mesmo que a Lloyd trouxe. E quando a gente for criar nossos espetáculos, a Campus, por exemplo, a Campus não é acessível. Eu fiquei pensando nisso ontem, antes de dormir. Eu vou falar sobre acessibilidade de uma palestra que não é. Eu não tenho intérprete de Libras, eu não tenho audiodescritor. Eu acho que espacialmente me parece acessível. Até aqui era uma vaga para uma pessoa cadeirante. Mas, de modo geral, o evento não é. Eu não vi pessoas com deficiências, pelo menos deficiências visíveis, porque tem as ocultas, né? Provavelmente tem. Então, você vê que é muito, muito delicado mesmo. É algo que a sociedade tem que avançar muito, 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 né? A gente sempre fala, né, que nós que estudamos a inclusão, que é a sociedade que é deficiente, não são as pessoas. As pessoas têm a perna amputada, as pessoas têm características, condições, que elas não escolheram, inclusive, né? E a sociedade é deficiente nesse sentido quando ela não inclui, quando ela não pensa nisso. Então, todo lugar que eu vou, eu penso o tempo todo em acessibilidade. Ontem, primeiro dia que eu falei, a Campus nem é acessível. E é um evento de tecnologia, que podia ter várias, né? Tem um monte de robô, tem um monte de coisa cara. Enfim. Para a gente ver como a gente tem que caminhar, né? Não é uma crítica vazia, mas é isso que a Lloyd trouxe, como a gente tem que caminhar, né? Todo dia a gente depara com algumas situações. E isso que a gente está fazendo é um começo, é pensar sobre. Há 10 anos atrás, eu via poucas pessoas falando sobre, porque eu tenho meu irmão há 27 anos. Então, eu estou nesse universo enquanto uma pessoa familiar. Tá, quando ele nasceu, eu tinha 11 anos, era uma criança, né? Eu não pesquisava, não estudava isso. Mas vivi, enquanto familiar, a exclusão, né? A exclusão, a inacessibilidade para as pessoas com deficiência, no caso, autista, né? Mas é um universo de dificuldades. Então, e não se falava tanto na minha graduação, eu em artes cênicas na UFG, ninguém falou. Fui aprendendo, fui buscando sozinha, fui vivendo com os alunos com deficiência. E aí a gente vai aprendendo metodologias. Mas eu acho que essa é a luta, essa é a caminhada, não tem nada dado. Apesar de ter a lei, não tem nada dado. Tudo que a gente luta, as famílias, tem associações praticamente de todos os tipos de deficiência. Gente, pacientes oncológicos são pessoas com deficiência. São consideradas pessoas com deficiência, por exemplo, se eles estão em tratamentos longos. E a lei vai mudando, né? Agora, burnout entrou na lista, né, de transtorno. Ah, tá. Então, isso também é vivo, é dinâmico, como toda a nossa cultura, né? E existe essa cultura da acessibilidade, né? A gente vê que está sendo falado, é um assunto do momento, do dia, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso que a gente está fazendo, pensar sobre e aí buscando os caminhos, institucionalmente, pessoalmente, né? No convívio com essas pessoas, né? É um pouco isso, assim. Tem mais perguntas? A gente tem 5 minutos. Comentários sobre os exercícios. Parabéns, Rê, foi ótima. Renata, é o seguinte, se eu sou uma mãe
e tenho uma criança em casa com deficiência. Eu gostaria de saber, pode ser, não precisa... 3 motivos para eu matricular o meu filho numa escola de arte. Por que eu deveria matricular meu filho numa escola de arte? A Lloyd sabe isso também, ela pesquisou isso no mestrado. Então, por quê? Porque quando você for trabalhar com arte, isso para todas as crianças, para todas as pessoas, né? Mas pensando na pessoa com deficiência, vai trabalhar o lado cognitivo dela, né? Mental, desenvolvimento cognitivo, raciocínio. Estou pensando em todas as linguagens, teatro, dança, música, circo. Vai trabalhar o lado de sociabilidade, né? Essa pessoa vai sair ali do isolamento, da família, né? Daquela relação ali que é cheia de afetividade, mas também é cheia de... Eu, como familiar, a gente dá muita manha, a gente faz tudo o que quer. Vai para um ambiente que tem regras, né, que é um ambiente da sociedade, que é uma escola, né, que é, por exemplo, o Basileu França. E lá ele vai ter convívio social, né, e afetivo, né, fazer amizade, conviver com professores, com colegas. E vai trabalhar muito a criatividade dessa pessoa, né? Então, o lado cognitivo, o lado emocional, né, psicológico, psíquico, vai ser desenvolvido ali nas artes visuais, na dança, no teatro. Por isso que eu defendo que é essencial que todas as pessoas com deficiência façam algum tipo de arte. Que aí tem até linhas de pesquisa da arte-terapia, né? Mas não como arte-terapia, mas como um lugar de aprendizado e desenvolvimento mesmo. Como uma profissão, para ter uma profissão, se profissionalizar, se tornar até um professor. Nós temos professor na Faculdade de Medicina com deficiência visual aqui na UFG, nós temos uma professora em Jataí com deficiência física, ela não tem os membros, ela é uma professora maravilhosa, super amada pelos alunos, assim, genial. Então, essas pessoas têm total capacidade de se profissionalizarem em quaisquer áreas, aqui a gente está falando de arte, né? Em quaisquer áreas e serem grandes profissionais, como qualquer pessoa, né? Que estude e se prepare para isso. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente vê lá as crianças, jovens, adolescentes, adultos do Basileu. Eu tive outras experiências, né, mas falando do Basileu, como eles entram em poucos meses, como eles estão mais desenvolvidos, o Nicolas, na sociabilidade, na convivência, na afetividade. Aí o que vai melhorar a comunicação dessa criança, né? Ela vai se comunicar melhor, na criatividade. E aí as mães relatam que isso muda tudo em casa. Que eles se tornam mais organizados, se tornam mais calmos, interagem melhor com os irmãos, com os familiares, porque ele tem ali também um lugar de elaboração, às vezes, né, da sua condição através da arte. Pode ser também um lugar de elaboração, de criação. E é isso que é a inclusão, né? Então, ele está ali, ele faz parte daquela escola do Basileu França. Ele vai se apresentar naquele teatro. Ele vai estar sendo visto pelo público, ele vai se sentir importante, valorizado, a autoestima dele vai melhorar. Eu acho que isso é geral, né? É geral, mas como a pessoa com deficiência ela sofre mais processos de exclusão, até nas escolas regulares, então eu acho que toda pessoa com deficiência deveria experimentar alguma linguagem artística, né? No Basileu ou em outros espaços. Acho que é isso. Mais alguma questão? Vou. Alguém mais quer falar? Fechamos? Obrigada, então, gente, pelos comentários, perguntas, presença. E estamos juntos, seguimos juntos. Quem quiser saber mais, pode ir lá no Basileu, né? Incentivem pessoas com deficiência a irem estudar no Basileu, né? Fala que tem uma coordenação lá de arte e inclusão, uma direção que está muito preocupada e engajada, né, Lloyd, em incluir essas pessoas. O Hermínio, a gente está trabalhando para isso. Obrigada.